E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar justamente sobre o campo brasileiro, ok? A gente vai falar sobre agricultura, agropecuária. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que seja esclarecedor para vocês, informativo. E, como de costume, depois do vídeo vocês vão ler alguma coisa a mais a respeito, pode ser os mesmos slides que eu vou utilizar aqui nessa apresentação. E, posteriormente, vocês podem responder as questões no formulário, beleza? Para a gente começar a falar justamente sobre, né, o campo brasileiro, a gente vai começar assim com uma retrospectiva histórica. O que aconteceu no passado que fez com que o campo brasileiro, né, as zonas rurais brasileiras, onde se produzem os alimentos, as matérias-primas, por que elas são desse jeito hoje? O que no passado, né, fez com que elas fossem assim? Então, para a gente ter uma ideia de como que o campo brasileiro está organizado, a primeira coisa que a gente tem que saber é que no campo as terras estão concentradas na mão de algumas pessoas, né? O campo brasileiro sempre foi uma uma parte do Brasil, né, que tem o que a gente chama de concentração fundiária. O que é a concentração fundiária? É o fato de a maior parte das terras estar concentrada na mão de poucas pessoas, os fazendeiros mais ricos, enquanto que uma grande quantidade de pessoas não tem acesso à terra, beleza? Essa, né, essa modernização que tem havido no mundo nos últimos anos, ela também chegou no campo, né? Então, por exemplo, a gente teve a Revolução Verde nos anos 60, né, que foi um processo em que a agricultura se modernizou, começou a utilizar muitas máquinas, as sementes foram para laboratório, foram modificadas, né, e tudo isso trouxe uma modificação muito grande. E, ao mesmo tempo, a utilização de máquinas também tem causado êxodo rural, né? Ou seja, como as pessoas estão, né, no campo, elas estão perdendo o seu trabalho para as máquinas, o que aconteceu muito no campo brasileiro nas últimas décadas, elas têm rumado para as cidades, ok? Então, essa expropriação de trabalhadores de suas terras, ela não é só recente, não, ela é de séculos atrás. Para a gente ter uma ideia, lá na época que o Brasil era de Portugal, a terra, ela era dividida em sesmarias, né? Sesmarias eram como se fossem imensas fazendas, só que muito maiores que as fazendas normais, né? Atuais. E essas sesmarias, elas eram dadas, né, pelo governo, pela coroa portuguesa, ou pelo governo, né, o representante de Portugal aqui no Brasil, para pessoas que quisessem investir. Só que em 1850 houve uma mudança aí. A lei de terras, né, que foi aprovada durante o Império, trouxe justamente o seguinte, que agora só se podia adquirir terras por meio da compra, né? Não se podia mais andar dando terras para as pessoas. Então, essa lei de terras aí, ela acabou fazendo com que as pessoas mais ricas no campo brasileiro, elas continuassem ricas, e as pessoas mais pobres nunca tivessem acesso à terra, né? Então, a lei de terras, ela dificultou o acesso de pessoas de baixa renda às terras, certo? A produção agropecuária brasileira, antes de a gente falar sobre isso, vamos esclarecer o que é a produção agropecuária. A agro vem de agricultura, claro, e pecuária é a criação de algum tipo de animal, né, para exploração econômica. Então, no caso da agropecuária, reúne essas duas áreas, né, que são características do campo. O Brasil é um gigante na produção agropecuária, né? Então, por exemplo, o Brasil é grande produtor de culturas como soja, cana-de-açúcar, algodão, milho, trigo, arroz. Essas lavouras são temporárias, né? Todo ano planta, ou uma frequência maior que um ano, no caso da irrigação, mas são lavouras temporárias.
Já as lavouras permanentes, que são aquelas ali, né, que é, digamos assim, a árvore está ali fixa e tal, ela não é renovada todo ano. As lavouras permanentes nas quais o Brasil se destaca são, isso hoje, né, café, cacau, laranja, banana e a produção de frutas com a ajuda da irrigação. Na pecuária, o Brasil se destaca na criação de gado bovino, de búfalos, asininos, equinos, aves e suínos, beleza? Para a gente também entender melhor como que acontece essa produção no campo, ela tem dois modos de acontecer, né? O modo mais antigo é esse aí de baixo, a produção extensiva, que utiliza técnicas tradicionais. Então, por exemplo, o gado solto lá na fazenda para comer o pasto natural, né? O pasto que cresce, né, na natureza mesmo. Então, esse tipo de criação é extensiva. Não acontece só com o gado bovino, não. Acontece também, por exemplo, com a galinha caipira, acontece com vários tipos de cultura, mas é assim, né? Tem um investimento menor, né, na produção extensiva. Por outro lado, na produção intensiva, já tem um investimento maior, o foco é realmente comercial ali. O produtor ele faz de tudo para aumentar a sua produção, então ele investe bastante, utiliza tecnologias, técnicas sofisticadas, então para tirar lá o leite, tem aquela máquina que suga o leite né, da vaca, no caso da produção intensiva também tem uso, no caso do gado bovino, de ração e tal. Então, assim, é uma produção com muito mais investimento. Para a gente continuar entendendo, é interessante também a gente trabalhar alguns conceitos importantes, né? Conceitos como, por exemplo, latifúndio. O que é latifúndio? Latifúndio é a grande propriedade rural, né? Que nela ali pode trabalhar, por exemplo, uma pessoa que é agregada, né? Que está ali junto com o dono da terra, mora ali na terra também. Um trabalhador assalariado, pode trabalhar uma boia fria, que é o trabalhador temporário, né? Chama assim boia fria, porque antigamente essas pessoas, como elas trabalhavam, né, como diaristas e tal, elas levavam a própria comida, né? A comida chegava fria, então chamado de boia fria. Ou o arrendatário. O arrendatário é aquele que paga ali um montante para utilizar aquela terra, como se fosse um aluguel, né? A gente também tem um outro conceito importante, depois que a gente entendeu o que é latifúndio, agora a gente vai ver o que é plantation. Plantation é um sistema agrário, né? Que também está baseado no latifúndio, na grande fazenda, assim. Então, plantation ele é bem típico da América Latina mesmo, né? Então, a monocultura tropical, então, por exemplo, plantar um tipo de cultura só mesmo ali. Então, por exemplo, cana, lá na época que o Brasil produzia muita cana e tal, ou cacau, ou algodão. Lá na época também, por exemplo, na época do Brasil colonial, Brasil Império, tinha a utilização de mão de obra escrava, né? E normalmente o plantation, ele também é utilizado, né? Ele é voltado para exportação, ok? Nós temos também um outro conceito, que é a unidade familiar produtora de mercadorias, né? Ali, no caso, é, por exemplo, uma terra menor e tal, que um pequeno proprietário, ele produz, por exemplo, aqui nos arredores de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem vários produtores assim, que eles têm uma terra pequena e eles produzem hortaliças, produzem ovos, até mesmo pode até acontecer frutas, carne de frango e tal, né? E é tudo voltado ali para abastecer aquela grande cidade. Porque, por exemplo, uma hortaliça, ela não dura muito tempo, então tem que ser próxima do mercado consumidor, né? No caso da unidade familiar de subsistência, normalmente é ali uma família que utiliza a terra, né? Ela pode ser dona da terra, pode estar arrendando, né? Ou seja, alugando a terra. Pode ser um parceiro ali, faz uma parceria com o dono da terra, ou um poceiro.
por ser aquela pessoa que vive na terra, mas não, né, não tem o documento da terra, tá? Então, no papel, ela não é a dona mesmo, mas ela ocupa aquela terra ali. Isso é muito comum no interior do Brasil. A gente tem a empresa agropecuária capitalista, né, que ali é uma fazenda, digamos, onde tem mão de obra assalariada e tal. Essa fazenda, ela se comporta mesmo como se fosse uma empresa. E nós temos ainda as agroindústrias, né, que são essas indústrias que vão processar as matérias-primas que vêm do campo. Então, por exemplo, uma fábrica que produz queijo, uma fábrica de suco de laranja, né, uma fábrica que produz álcool, né, um engenho de açúcar. Essa agroindústria, ela foi bem característica, né, da colonização brasileira, porque os engenhos, né, lá do açúcar, eles eram pequenas agroindústrias, né. E a gente tem os insumos, né, insumos seria todas as mercadorias e serviços utilizados para tanto máquinas como equipamento, trabalho humano, tudo isso para produzir a mercadoria lá no campo. Aí a gente também vai ter uma diferença entre a agricultura familiar e agronegócio. O que seria a agricultura familiar? Normalmente é praticada em pequenas propriedades, uma família trabalha ali, normalmente é policultora também, essa propriedade, então produz várias coisas ao mesmo tempo, então aqui produz arroz, ali produz o milho, a batata, né, ou hortaliças, né, então policultora. Atende normalmente o mercado local, produz menos do que o agronegócio, né, porque é uma família que está trabalhando, mão de obra humana, então, como não é máquinas, a produtividade é menor. Se utiliza a máquina, a produtividade é maior. E utiliza muitas vezes ali técnicas rudimentares, né, a enxada, né, o adubo que não é químico, né, que não é industrializado, um adubo mesmo mais orgânico e tal. E, por outro lado, nós temos o agronegócio. O que seria o agronegócio? O agronegócio é essa produção, assim, em grande escala, tá? Aquelas imensas fazendas, onde se você se posicionar ali, no meio, para todos os lados que você olhar, você só vai ver plantação. Então, normalmente, o agronegócio é feito em grandes propriedades, na maior parte das vezes, são monoculturas, são empresas assim altamente tecnológicas, fazendas altamente tecnológicas, então o cara utiliza uma foto de satélite para ver como está o solo, utiliza, né, os dados lá da previsão do tempo para saber quando é o melhor momento ali de plantar, de colher, utiliza análise química do solo, utiliza semente modificada em laboratório. Então, como ele utiliza muita tecnologia, a produção acaba sendo também muito maior. A terra acaba sendo mais produtiva. Enquanto, digamos, lá na agricultura familiar, o cara colhe 50 sacas de feijão a cada 5 hectares. Sei lá, um exemplo, não sei se dá isso. Mas aqui no agronegócio, eles vão colher assim, o dobro, o triplo disso, né? Então, 100, 150 sacas de feijão no mesmo, né, nos mesmos hectares quadrados, tá? E, normalmente, o agronegócio atende preferencialmente o mercado externo. Então, por exemplo, a celulose que o Brasil, né, talvez a celulose seja um exemplo mais para o interno, mas, por exemplo, a soja, né, a cana-de-açúcar para produzir o álcool, né, então isso é agronegócio, tá? Essa produção toda, ela traz, assim, muitos danos para o solo, muitas vezes, né, porque a gente vai ter aí, por exemplo, nós vamos ter danos ao solo que são provenientes, por exemplo, de desmatamento, né? Então, para plantar ali uma fazenda imensa, você tem que desmatar uma área grande, né? Então, esse desmatamento muitas vezes acontece a perda da biodiversidade, né? Vocês veem aí embaixo vários tipos de
animais, de plantas, né, que esse desmatamento acaba diminuindo a diversidade de vida ali naquele ambiente. Também pode acontecer uma degradação do solo, né, após vários anos plantando naquele mesmo solo, sem nenhum cuidado, isso é ruim para o solo. Também pode acontecer o esgotamento de mananciais, né, então, por exemplo, utiliza ali, como desmatou aquela área toda, esse desmatamento pode prejudicar a saúde dos rios ali próximos, né? E o uso de agrotóxicos, por exemplo, né, como dá para ver aí nessa imagem no centro, uma utilização de um avião para distribuir o agrotóxico sobre a plantação, também acontece a contaminação do solo e principalmente da água subterrânea, né? Atualmente, a gente tem, né, um momento em que a soja ela se expandiu muito. Então, a soja ela é uma dos carros-chefes da agricultura brasileira. E uma outra coisa que o Brasil produz muito também é a fruticultura, né? As frutas, no caso. A fruticultura é a própria produção de frutas. No caso da cultura da soja, normalmente, ela é realizada pelo agronegócio, né? Então, propriedades grandes, muitas máquinas, pouca mão de obra e muitos investimentos. E no caso da fruticultura, pode se desenvolver em propriedades médias, por exemplo, com menos trabalhador, com maior número. Se eu for comparar as duas, soja e plantação de frutas no Brasil, por exemplo, eu vou ter o seguinte, que a soja, ela vai ser mais lucrativa, né? Porque, então, como ela para ela ser mais lucrativa, como ela utiliza todos esses insumos, máquinas, agrotóxicos e tal, então isso tem feito com que ela precise ser plantada numa vasta área, porque aí produzindo muito, vale a pena o investimento, ok? Então, nós tivemos também, nas últimas décadas, um aumento grande da produção de etanol, tanto no Brasil como no mundo, né? E no caso do Brasil, o Brasil produz etanol a partir da cana-de-açúcar, certo? Então, por exemplo, durante a ditadura militar, inclusive o governo lançou um programa chamado Proálcool, que era justamente para estimular a produção de cana, né? Inclusive esse programa até trouxe tecnologia, né? Desenvolveu uma tecnologia brasileira de motores que utilizam álcool e tal. Então, houve um avanço tecnológico aí. A gente tem também, por exemplo, os alimentos transgênicos. O que são alimentos transgênicos? Aqueles alimentos que foram modificados em laboratório. Então, a semente ela é modificada em laboratório, tira um gene de uma planta, por exemplo, coloca em outra, para aquela outra planta, ou pode ser até um animal mesmo, mais ou menos comum, animal no caso, né? É mais comum em plantas e micro-organismos, para que ele adquira novas características. Então, por exemplo, uma fruta que vai ter mais vitamina, né? Depois de tirar um gene de uma outra planta e implantar ali naquela cultura. Então, assim, é feito em laboratório, tá? E assim, mas os alimentos transgênicos, houve um debate muito grande na época de promulgação dessa lei dos transgênicos no Brasil, porque não se sabe exatamente se eles podem fazer algum mal à saúde, porque como é algo modificado no laboratório, né? Então, assim, modifica aquelas sementes ali, né, elas são plantadas e os frutos daquela cultura ali, elas vão ser alimentos transgênicos, são simbolizados por esse Tzinho aí no pacote do produto, tá? A gente vai ter também o Polo Juazeiro Petrolina, que é uma região no Nordeste brasileiro, em que a gente tem, por exemplo, ali entre Pernambuco e Bahia, algumas cidades, né, principalmente essas duas, Juazeiro do lado baiano e Petrolina do lado pernambucano, em que há uma intensa utilização das águas do Rio São Francisco para irrigação, né? Então vocês podem ver aí no mapa onde fica esse polo Juazeiro Petrolina. Acabou que esse polo Juazeiro Petrolina se destacou muito, né, na produção, principalmente de frutas, principalmente da uva e da manga, né?
Porque imagina, a uva é uma coisa que precisa de água, né? E normalmente é até mais característico de regiões um pouco mais frias e tal. Mas com uma disponibilidade de água grande no semiárido, que é mais difícil, né? Assim, então, essa irrigação, ela possibilitou produzir essas frutas, né? Que tem muito mercado no hemisfério norte. Então, por exemplo, Estados Unidos, Europa, nos períodos que eles estão no inverno, eles compram frutas aqui desse polo Juazeiro Petrolina, né? Inclusive fica até mais próximo da Europa e dos Estados Unidos do que se a fruta saísse aqui do Sudeste, por exemplo, que a gente já está mais distante, né? A gente tem também a gente vai discutir também rapidamente sobre as lutas camponesas no campo, aí vocês, né, as lutas camponesas pela terra, estou sendo redundante aqui, lutas camponesas no campo. A luta camponesa pela terra no Brasil, ela vem desde muito tempo, né? E assim, é uma luta sangrenta também. Vocês veem aí um protesto de trabalhadores rurais na foto em cima, e essa luta, ela é relacionada à grande concentração de terras que existe no Brasil, né? Porque poucas pessoas têm a terra e a maior parte das pessoas não tem terras, né? E a população lá da zona rural, ela acaba morando num lugar onde não tem muito o olhar do poder público sobre ele, não tem, assim, também muito investimento e tal, e também um lugar onde essas pessoas não têm acesso à terra. Na Constituição de 88, a gente teve ficou bem claro na Constituição, assim, que caso uma terra não tenha uma função social, ou seja, ela esteja lá em desuso, ela deve ser desapropriada para a produção rural e para a reforma agrária, no caso, né? O que seria a reforma agrária? Seria a distribuição igualitária de terras, né? A distribuição igualitária de terras entre as pessoas. A reforma agrária, então, seria o contrário dessa concentração fundiária, tá? Uma outra coisa interessante para a gente discutir é, assim, o surgimento do movimento sem terra, né? Que, assim, para além de todas as críticas que existem, tal, se é de esquerda, se é isso, aquilo, que não é esse o objetivo do vídeo, o MST, na verdade, ele tem uma luta, assim, pela reforma agrária, né? Pela redistribuição de terras. Então, por isso que acontecem as invasões, eles buscam eles buscam invadir principalmente terras assim, que não tem produção nenhuma, né? Então, assim, é também um movimento muito controverso e tal. Aí eu tirei essa imagem justamente do site deles, né? Do site oficial. Então vejam o que eles dizem. O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados, nas 5 regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. Depois de assentadas, essas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. Então, assim, é um movimento popular que busca por uma igualdade maior no meio rural brasileiro. Para além, assim, do movimento, a gente sabe que existe uma concentração de terras muito grande no Brasil, ok? Esses conflitos de terra, né, pela terra, no campo brasileiro, muitas vezes eles causam, assim, eles estão relacionados a alguns problemas, por exemplo, impactos ambientais, né, da agropecuária sem limites, muitas vezes, assim, fazendas, tipo, enormes, elas também são as que mais destroem o meio ambiente.
Esses conflitos eles estão relacionados também à invasão de terras indígenas, né? Então, porque se a gente pensar em regiões como, por exemplo, Centro-Oeste, a região Norte, né, onde existe a floresta amazônica, existem muitas populações indígenas. E aí, muitas vezes, acontece que a gente quer tomar a terra dos indígenas e tal, e as terras indígenas, elas são garantidas pela Constituição, né? Existe um conflito também entre poceiros e grileiros. Poceiro é o cara que mora na terra, mas não tem o título, né, não tem o documento, e o grileiro é o cara que falsifica o documento, né? Então, muitas vezes acontece de duas pessoas brigando pela mesma terra. E, assim, essa luta, ela envolve muitas pessoas diferentes, muitos grupos, como, por exemplo, indígenas, poceiros, grileiros, grandes fazendeiros, garimpeiros, entre outros grupos. Aí, por fim, eu coloquei dois símbolos brasileiros, né? No caso da Dorothy Stang, ela não era brasileira, mas ela morou muito tempo no Brasil. Dois símbolos da luta pela terra no campo brasileiro, né? Que acabaram sendo mortos nesses conflitos, porque assim, é muito comum no interior brasileiro acontecerem emboscadas, assassinatos, é muito comum, né? Porque o Brasil é muito grande. Então, por exemplo, Chico Mendes, ele foi morto algumas décadas atrás e ele estava relacionado lá à produção de borracha, né? Ao grupo dos seringueiros, lá no extremo oeste do Brasil. E a Dorothy Stang morava no Pará e foi também assassinada, né, por conta desses conflitos. Havia um grupo de fazendeiros que não concordava com a luta dela pela terra. Se eu não me engano, ela era uma freira e tal, né, que estava ali junto com a pastoral da terra, lutando junto com aquelas pessoas mais simples, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, espero que vocês respondam as questões corretamente, tá bom? Até a próxima aula. E vejam os vídeos direitinho.